Janeiro foi palco de grandes acontecimentos da história do Brasil. Fatos que marcaram a época. Como legado ficaram heranças culturais, grandes construções e monumentos que permanecem até hoje. Testemunhos vivos da história do país. Neste guia turístico você vai conhecer alguns dos pontos que marcaram a proclamação da República. Quem vai contar pra gente um pouco da proclamação da República naquele 15 de novembro de 1889 é o Gilberto, que é historiador e também coordenador da exposição permanente da Alerj. Oi, Gilberto, tudo bem? Tudo bem. Primeiro faz uma introdução pra gente de como que estava a situação do Brasil, né, naquele momento, antes da proclamação da República. Pois é, as ideias republicanas elas já vinham de longa data, né? Mas de forma muito tímidas, tá? Mas o fato que realmente vai ser importantíssimo para o movimento republicano é a Guerra do Paraguai. O retorno desses militares da Guerra do Paraguai vai criar todo um clima propício ao crescimento desse movimento. Então esses militares que retornam da Guerra do Paraguai, eles retornam como heróis e a sociedade os identifica dessa forma. E diante dessa situação muito particular, eles alcançam um status. E como consequência disso, eles buscam uma participação mais efetiva no cenário político nacional. O movimento republicano civil ele existia, só que ele ganha força e se alia aos militares. Esses militares eles são diretamente influenciados pela filosofia positivista, que veio da França e, obviamente, muito associados ao republicanismo. Então nós temos aí os republicanos civis e os republicanos militares. Você tem agora todo um cenário muito mais, digamos que mais forte, mais consolidado. Esse movimento ele se reunia em vários lugares, principalmente na casa de Deodoro, tá? Mesmo Deodoro sendo um monarquista, ele era resistente àquelas ideias republicanas. E se não fosse essa relação tão áspera do conselho, dos ministérios, dos ministros com o exército, talvez Deodoro até ficasse de fora, mas ele tinha que defender a honra dos militares. E isso causa certas dúvidas em relação ao golpe. Por isso, né, nós tivemos aí um episódio com o Major Solon Ribeiro, no dia 14, né, ele trajado de civil, ele parte para uma das ruas mais movimentadas do Rio de Janeiro, que é a Rua do Ouvidor, e ele começou a espalhar uma notícia de que o Império iria prender esses heróis militares, o Deodoro e o Benjamin Constant. Tá? Ele começa a espalhar isso e aí depois ele se encaminha para São Cristóvão, para o quartel-general também, e fala que a monarquia queria prender Deodoro da Fonseca e que a sua guarda negra, né, que era composta de capoeiristas pró-monárquicos da época, iria invadir o quartel em resistência a qualquer tipo de movimento de caráter republicano, entendeu? Então você já tem essa notícia da perseguição a Deodoro, a Benjamin Constant e a outros republicanos mais exaltados, como Lopes Trovão, Silva Jardim. O Visconde de Ouro Preto fica ciente dessas informações, começa a ver um movimento crescer no centro do Rio de Janeiro, e aí ele pede abrigo no quartel-general. Ele pede abrigo já de madrugada, e de lá ele passa por telégrafo uma informação para Dom Pedro II. Só que, posteriormente a isso, Deodoro, que já estava bastante doente, ele é convocado a participar do movimento e não encontra nenhuma resistência no quartel-general, que até então era liderado pelo Visconde de Ouro Preto, que era a pessoa que efetivamente mandava
aqui na cidade naquela época. E aí Deodoro, acompanhado de vários republicanos. Há um cerco, então, ali no quartel-general? Sim, há um cerco do movimento republicano, militar principalmente. E Deodoro encara o quartel-general sozinho, entra, ninguém resiste à figura de Deodoro, como havia falado antes. É um herói da Guerra do Paraguai, né? E o Deodoro tira o Visconde de Ouro Preto do poder. E praticamente aí a República já está instaurada. O que havia para fazer eram questões de formalidades que foram feitas no dia seguinte. Quando o Visconde de Ouro Preto sai desse jogo, acontece um cortejo, 15 de novembro pela manhã. Tiros de canhões pelo centro do Rio, a população ainda acordando, meio sem saber o que está acontecendo. E muitos militares espalhados, muitos republicanos exaltados, e o cortejo ele vem pela Rua da Constituição, passa pelo Largo do Rócio. E você tem ali uma coisa muito interessante, que no que chamamos hoje de Praça Tiradentes, há uma estátua de Dom Pedro I. E desde aquela época, os republicanos chamavam aquela estátua de a mentira de bronze, né? E aí eles vieram circulando pelo Rio de Janeiro até formalizarem isso no Paço Municipal. Eles passam a documentar essa proclamação da República e o responsável por isso é José do Patrocínio, que era o parlamentar mais jovem e tem essa prerrogativa. Era uma tradição de época. Ali é anunciado de fato a República Brasileira, né? Ela é proclamada por volta entre 9 e 9h15 da manhã e à tardinha ela é praticamente oficializada. Agora, o que é interessante na República, e aí é uma opinião muito própria, é que a República ela tem a possibilidade de ser repensada. Quando a República ela é proclamada, imediatamente vão no Clube Republicano, pegam a bandeira desse clube, que é praticamente idêntica à bandeira norte-americana, só que com as cores verde e amarela. E é isso aí, esse fato ele é repensado, retorna-se aquele modelo antigo da bandeira imperial, né? Onde você tem o verde que representa a família de Bragança, o amarelo que representa a família de Habsburgo. Enfim, a República ela tenta reinventar o país. Ela procura ocupar os espaços do Império. Ela cria heróis, ela cria lendas. Ela praticamente cria até um conceito novo de povo, tá? Isso após a abolição. O que é interessante nisso tudo é a questão da democracia, tá? A democracia é o centro das atenções do cidadão, dos políticos. Ninguém disse que um Estado democrático é um Estado fácil. A democracia ela tem que ser sempre revista, remodelada e principalmente respeitada. Com a proclamação da República, o Rio de Janeiro tornou-se capital federal e um novo ciclo se iniciou na cidade. No início da década de 20, por exemplo, o Rio passou por grandes transformações urbanísticas, com construções de conjuntos arquitetônicos belíssimos, como o próprio Palácio Tiradentes. Hoje, sede da Alerj, ele ainda guarda aqui nos vitrais da cúpula do plenário a representação do céu brasileiro no dia da proclamação da República. Essa e outras memórias do Palácio Tiradentes você pode conferir todos os dias através da visita guiada.